Graças a Deus, queridos. Vamos abrir o texto sagrado? Na carta de Tiago, como vocês já sabem. E hoje nós vamos concluir o capítulo de número 3. Tiago, capítulo 3. Vamos estudar hoje do verso 13 ao verso de número 18. No meu primeiro ano como professor de teologia dos seminários, eu recebi a difícil tarefa de ministrar para a mesma turma as disciplinas de análise de Romanos e grego bíblico. Quando eu chegava para ministrar Romanos, era aquela alegria, irmãos. Terminando a aula, alguns alunos se aproximavam, agradeciam, contribuíam. Quando eu chegava para ministrar grego, o negócio realmente ficava grego. Difícil. Eu me recordo de certa senhora que sempre me fazia a mesma pergunta quando eu chegava para dar aula. Professor, hoje é grego ou Romanos? Se eu dissesse Romanos, ela abria um sorriso e dava um glória a Deus. Mas se eu dissesse que era grego, ela simplesmente orava: tem misericórdia de mim, Senhor. Não foi um ano fácil, irmãos. Mas apesar das dificuldades com o grego bíblico, Deus me presenteou com a notícia durante aquele semestre que eu seria pai outra vez. E mais do que isso, pai de uma menina. E Sabrina me deu a honra de escolher o nome dela. E por causa do grego, pela dura experiência também com o grego, eu sugeri Sofia, que significa sabedoria. E falando dela, agora digo da minha filha, recentemente a mesma me questionou acerca do significado de seu nome. Ela me perguntou: pai, será que funciona mesmo? Eu disse: eu não entendi. Ela me explicou com outra pergunta: pai, eu quero dizer, será que por causa do nome que eu tenho, serei a pessoa mais inteligente do mundo? Será que eu serei algum gênio no futuro, pai? Eu não sei, irmãos. Sinceramente, eu não sei. Também não sei se você será um dia um gênio na sua área de atuação. De toda forma, o que eu sei é que mesmo que não sejamos gênios, todos nós precisamos de alguma sabedoria para lidar com as mais difíceis e diversas situações da vida. Onde a encontramos? De que sabedoria realmente precisamos? O texto de hoje trata deste assunto e eu quero lê-lo com vocês. Verso de número 13 do capítulo 3 de Tiago, o texto inspirado registra assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Depois, pacífica, amável, compreensiva,
cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz, para ou pelos pacificadores. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela rica oportunidade que temos de cultuar o Teu santo e precioso nome. Se o fazemos, ó Deus, é por causa da Tua graça, que um dia nos alcançou, abrindo os nossos olhos para a beleza inigualável de Cristo Jesus. Recebe, ó Deus, as nossas canções, recebe os recursos que deixamos diante de Ti. Mas agora, abre a Tua mão e nos dá a dádiva da Tua palavra. Por favor, Senhor, nós precisamos da Tua sabedoria. E para isso, para recebê-la, nós oramos pela assistência do Teu Santo Espírito. Nós queremos entender a Tua palavra. Nós queremos responder a Tua palavra. Nós queremos praticá-la para a glória do Teu nome. Ajuda-nos nesta tarde, enquanto estudamos a Tua voz. Em nome de Jesus e para a glória dEle. Amém. Tiago, desde o início de sua carta, tem nos colocado sempre diante de duas escolhas. Por exemplo, ele nos disse, ainda no capítulo 1, que nós precisamos escolher entre a religião que agrada a Deus e a religião que não tem valor algum para Deus. Ele também nos disse, ainda no capítulo 1 e entrando no capítulo 2, que nós precisamos escolher entre a maneira certa e a maneira errada de receber e tratar uns aos outros. Ele também nos falou, semana passada, sobre a maneira correta de falar, conversar uns com os outros. Há uma maneira que vai abençoar as pessoas e há uma maneira que vai amaldiçoar as pessoas. Quando chega ao final do capítulo 3, o pastor de Jerusalém outra vez nos coloca diante de duas opções, tratando agora do tema da sabedoria. No entanto, ele não fala sobre a opção entre ter ou não ter sabedoria. De acordo com ele, a escolha que precisamos fazer é entre ter esta ou aquela sabedoria. Porque todos temos alguma sabedoria. Qual delas é a melhor? Quais estão disponíveis? E qual delas pode nos abençoar mais, irmãos? Tiago nos oferece algumas opções ao longo do texto de hoje. Por exemplo, ou inicialmente, ele nos diz no verso de número 13, que há uma sabedoria que é bíblica. Antes mesmo de nos oferecer ou de nos apresentar os dois tipos de sabedoria que tem em mente, ele nos coloca diante de uma breve definição bíblica do tema. E ele faz isso a partir de uma avaliação. Ele nos sugere uma autoavaliação. Quando pergunta: quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Aos sábios da semana passada, que gostavam de ser mestres ou de ocupar o ofício ou o espaço dos mestres na igreja. Aos cristãos que faziam parte da igreja para a qual ele agora escrevia. Tiago pergunta: existe mesmo algum sábio entre vocês? Querem saber se existe? Querem saber se são? Eu vou sugerir um caminho curioso.
que ele não sugere o caminho dos diplomas. Ele não nos pergunta quantos livros nós lemos no ano passado. O caminho que ele sugere é visível, é prático. Ele sugere o caminho da demonstração do conhecimento. Querem saber se há sábios entre vocês? Que o mesmo, que este que se julga sábio, o demonstre, verso 13 ainda, por seu bom procedimento. Não é apenas conhecimento. Tiago tem em mente comportamento. Você é sábio mesmo? Então que esta sabedoria seja visível no seu bom procedimento, no seu bonito e sábio estilo de vida entre as pessoas. Outro caminho que ele sugere é o da confirmação. De acordo com ele, o sábio provará sua sabedoria mediante obras praticadas com humildade. Já ouviu o ditado: ações falam mais do que palavras? É o que ele tem em mente aqui. Algumas ações gritam muito mais alto do que belos discursos. Agora, notem algo: não é qualquer ação, não é apenas ação, não é só fazer alguma coisa. O fazer da sabedoria é um fazer com o coração adequado. Obras praticadas com humildade. Por alguém que não se sente superior, maior, melhor. Resumindo, irmãos, a sabedoria bíblica é claro que passa pela mente. Mas se ela é verdadeiramente bíblica, ela vai se revelar na prática dos nossos comportamentos. À luz deste verso, podemos dizer que somos biblicamente sábios. Uma boa maneira de se chegar a uma conclusão é fazer a seguinte pergunta: as pessoas com quem convivemos, elas se aproximam percebendo nossa humildade, ou elas se afastam por notar nossa arrogância? Fazendo a mesma pergunta através de imagens, nós somos mais parecidos com uma fonte que jorra graça e humildade para os outros, ou somos mais parecidos com uma torre solitária e soberba? Se você apenas conhece a Bíblia ou um tema da Bíblia, mas não o vive, você não é sábio segundo Deus. Se apenas sabe de cor os nomes dos personagens ou de todos os 66 livros da Bíblia, mas seu estilo de vida não é bonito como a Bíblia, você não é sábio. Se apenas faz alguma coisa pelo próximo, mas o faz com a intenção clara de aparecer ou de mostrar superioridade, você não é sábio segundo a Bíblia. De acordo com Deus, a sabedoria bíblica é praticada para o bem dos outros, mas isto não nos torna orgulhosos, nos torna mais humildes. E se você quer ser um sábio biblicamente,
você vai precisar andar com um antes, ou com vários. É o que a Bíblia parece ensinar quando fala da prática da imitação. Você já viu isso? Em 30 passagens diferentes do Novo Testamento, o Senhor nos manda imitar. A maioria delas, obviamente, trata do próprio Cristo. Outras, porém, falam de imitar cristãos. O que claramente indica duas coisas, irmãos. Não há como ser sábio biblicamente sozinho. Você precisa andar com Cristo para imitá-lo. E isto você o faz lendo as Escrituras e orando a Deus por aquilo que está nele. Lembrando que, em um sentido, não podemos imitá-lo. Não somos nossos salvadores. Mas em outro, nós devemos imitá-lo. Além disso, nós precisamos de cristãos sábios, piedosos e humildes o bastante, que estejam dispostos a nos ensinar. Essa é uma das razões pelas quais temos igreja. Será que você tem algum cristão assim na sua vida? Ou será que você pensa que se basta? Você caminha com cristãos? Ou você vive sozinho, achando que o que sabe e o que tem lhe será suficiente? A igreja, irmãos, é um projeto de Deus. E a caminhada cristã não será feita sem igreja. O autor aos Hebreus nos diz no capítulo 3 de sua carta que o céu é um projeto comunitário. E ninguém vai chegar lá sozinho. Chegaremos lá pela obra de Cristo e chegaremos lá por causa da obra de muitas outras pessoas que nos auxiliam ao longo do caminho. Precisamos de sabedoria bíblica. Depois de uma breve definição, o autor sagrado nos apresenta os dois tipos, os únicos dois tipos de sabedoria que ele tem em mente. Entre os versos 14 e 16, Tiago nos diz que há uma sabedoria que é terrena. Embora o ideal para todo cristão seja a sabedoria bíblica, nós todos sabemos que nem sempre é o que vemos. Porque há sempre um contudo ao longo do caminho. Um problema que impede esse ideal. É o que está no verso 14. Contudo, escreve Tiago, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Perceberam o problema? São dois. Inveja amarga, que segundo um comentarista não é apenas a quebra do 10º mandamento. É um desejo insaciável por mais, que amargura, desfigura e entristece o ser humano. Ambição egoísta é o desejo de ser maior e melhor do que os outros. É o desejo de receber toda a glória sozinho ao final do trabalho. Curiosamente, um comentarista bíblico nos diz que essa expressão, ambição egoísta, era usada para retratar os políticos do primeiro século, que, como os nossos, se rebaixavam a qualquer posição para ter o que desejavam.
As duas amigas, inveja amarga e ambição egoísta, não são apenas pecados. De acordo com Tiago, elas revelam o próprio coração da sabedoria terrena. Verso de número 15. Esse tipo de sabedoria, feito pela irmandade da inveja amarga e ambição egoísta, não vem dos céus, mas é terrena. Não é espiritual, mas é demoníaca. Percebe como Tiago trata da origem e natureza desta sabedoria? Ele usa uma série descendente de adjetivos, de propósito. Essa sabedoria não vem dos céus, não é celestial. Ela é terrena. Nasce no coração pecaminoso do homem. E porque ela não é espiritual, ela é demoníaca. Ela não apenas nos torna menos humanos, ela nos torna semelhantes ao próprio diabo. Não tem sua origem em Deus. Começa no coração do pecador. E quando o mesmo vive em ambição egoísta e inveja amarga, ele se assemelha ao primeiro que o fez. O próprio diabo, que tentou usurpar o trono de Deus por ambição egoísta. Algo desse tipo, irmãos, não pode terminar bem. Pois, segundo Tiago, no verso 16, onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Elas sempre viajam juntas. E quando conseguem abrigo nos nossos corações, sempre causam confusão. Talvez isto explique um pouco do que você vive na família. E quem sabe, um pouco do que você tem vivido no trabalho. Essas duas amigas são responsáveis por muitas das nossas confusões. Agora, por que a inveja amargura tanto os corações, irmãos? Não é porque queremos o que não temos apenas. Não é somente porque queremos o que o outro tem. A inveja amargura os corações, porque ela nos faz desejar o valor dos outros. O invejoso, de acordo com um comentarista, vive como se o seu valor dependesse de status, de conquistas, de objetos. Trata-se de um complexo de inferioridade. O invejoso é alguém que se sente menor do que os demais, menos valioso do que os outros. Logo, ele ou ela parte para a luta a fim de ser maior e mais valioso. Ambição egoísta. Ou como alguém chamou no passado, amor excessivo pela distinção pessoal. E todos aqui sofremos com isso. Se você é mãe de tempo integral ou pastor espiritual, se você mira ser um professor universitário ou aspira apenas ser titular no time da escola, todos nós
sofremos com esta tentação, porque ela nos dá a promessa de que seremos valiosos aos olhos das pessoas se alcançarmos algum destaque. As pessoas vão nos honrar, vão nos valorizar. Mas é sempre assim que acontece, irmãos? Claro que não. Por vezes, em busca de destaque, o que causamos é muita confusão e inimizade. E o que encontramos é muita solidão e decepção. Este problema, ou este complexo agora de superioridade, por um lado nos impulsiona à competição desleal, através da qual nós pisamos e machucamos pessoas. Por outro, ela nos faz adoecer com o desejo da grandeza. E o que acontece quando adoecemos? Jonathan Edwards, um pastor do século XVIII, escreveu algo muito interessante sobre o assunto. Ele disse: a ruína trazida sobre a alma do homem pela queda consiste, em grande parte, na perda dos princípios mais nobres e benevolentes de sua natureza, caindo inteiramente sob o poder e o governo do amor a si mesmo. Antes, e conforme Deus o criou, o homem era exaltado, nobre e generoso. Agora, porém, ele é aviltado, ignóbil e egoísta. Imediatamente pela queda, a mente do homem encolheu de sua grandeza e expansão, reduzindo-se a uma pequenez e a uma contração excessiva. Eu acho que precisamos fazer alguma tradução. Em outras palavras, o que este homem de Deus estava dizendo era: quando queremos ser grandes demais, nós nos tornamos muito menores do que um dia já fomos. Não apenas deixamos de cumprir o nosso papel como ser humano, mas nos assemelhamos outra vez ao anjo que caiu do estado de glória e santidade e agora vive como um louco em busca de poder e glória pessoal. O que é que fazemos, irmãos? Como é que nós lutamos contra estas amigas que se hospedam ou residem nos nossos corações? Como expulsamos a inveja amarga e a ambição egoísta do nosso interior? Nós nos lembramos do Evangelho de Jesus Cristo, pois ele, como notou certo autor, carrega notícias explosivas aos nossos corações. Por exemplo, nossa busca por valor e aprovação por causa do Evangelho acabou, irmãos. Embora sejamos todos pecadores carentes de muitas coisas, por causa de Cristo e do que Ele fez por nós na cruz do Calvário, todo o valor e aprovação de que precisamos, nós já temos para a glória de Deus Pai. Isso significa na prática que eu não preciso viver mais sob a tirania da aprovação. Eu não sou aprovado pelo que faço ou deixo de fazer. Eu não sou valioso pelo que tenho ou não tenho. Eu sou valioso pelo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Ponto. Eu já não vivo mais em busca da aprovação, irmãos. Eu vivo hoje a partir dela.
da aprovação que recebi de Deus por causa de Cristo. Isso me livra da inveja amarga. E também explode a minha ambição egoísta. Eu não preciso mais ambicionar ser o primeiro, o maior, o melhor de coisa alguma. Pois o único ser do universo realmente grande e que merecia ter o seu nome divulgado entre todos os povos da terra, o único, se encolheu, por assim dizer, e morreu pendurado em uma cruz, por amor a você e a mim. Logo, se há alguém que merece ser honrado e louvado, que tem direito de ter o seu nome divulgado e conhecido entre todas as nações da terra, este alguém não é você. Não sou eu, não é a igreja, não é o seu negócio, não é o que você fez. Este alguém é Cristo Jesus, o Filho bendito do nosso Deus. Vamos explodir a inveja e a ambição com a mensagem poderosa do Evangelho de Jesus Cristo. Por fim, depois de nos apresentar a sabedoria terrena, Tiago nos diz que há uma sabedoria do tipo celestial. Ele já nos apresentou uma breve definição do tema, já falou que a sabedoria bíblica é prática e deve ser desenvolvida aos olhos dos demais, mas agora ele vai além, ainda está falando da mesma sabedoria, mas aqui ele aponta as características da sabedoria celestial. Antes de tudo, diz Tiago no verso de número 17, a sabedoria que vem do alto, antes de tudo, é pura, porque ela não nasce nos nossos corações, irmãos, pecaminosos. Ela nasce na santa mente de Deus. E ao habitar entre nós, esta pura sabedoria não se corrompe. Ela permanece pura, intacta. Antes de tudo, se lembrem disso, a sabedoria celestial é santa. Não é pecaminosa. Não tem ambição egoísta, não tem inveja amarga, ela é completa em si mesma. Depois de dar destaque à característica da santidade, da sabedoria celestial, Tiago nos apresenta as demais características através de um arranjo artístico que infelizmente nós não podemos perceber no português. Mas no grego bíblico, algumas características começam com as mesmas palavras, outras terminam com o mesmo som. Era como se Tiago quisesse que esta passagem fosse facilmente memorizada. O que podemos perceber no português é a organização. Ele agrupa ou reúne as características da sabedoria celestial em categorias ou grupos. As três primeiras, por exemplo, tratam da categoria das atitudes. De acordo com Tiago, a sabedoria celestial é pacífica, amável e compreensiva. Por causa de Cristo, irmãos, o cristão está em paz com Deus para sempre. E se isto é verdadeiro,
esta paz vertical terá efeitos na vida horizontal. Ele não precisa mais entrar em desespero diante das circunstâncias da vida. Ele está em paz com Deus. Ele não precisa se exasperar como o próximo, promovendo confusão. Ele está em paz com Deus. Em vez disso, se ele é realmente habitado pela sabedoria celestial, este cristão será marcado pelo amor. Ele será amável, gentil, cordial. Porque naturalmente ele é assim? Não. Por natureza nós somos egoístas, chatos, individualistas. Mas o cristão foi amado, sem merecer, por Deus em Cristo Jesus. Amém. Logo, ele deve ser amável. 1 ou 2 dias de mau humor eu entendo. Mas um cristão azedo o tempo todo é incoerente. Momentaneamente, por causa das circunstâncias, dos pecados, dos atropelos, eu entendo. Mas um cristão que vive de cara fechada, murmurando contra Deus e falando de todo mundo, tem alguma coisa errada, irmãos. Porque a sabedoria celestial nos torna amáveis. Mais do que isso, compreensíveis, calmos, mansos no ouvir o outro para entender. A próxima categoria da sabedoria celestial trata das ações. A sabedoria que vem do alto, diz Tiago, é cheia de misericórdia e de bons frutos. Outra vez, Tiago está amarrando o conhecimento que tenho de Deus à prática da misericórdia. O cristão é alguém tocado pela misericórdia de Deus. Deus se esticou ao máximo, não fez pouca coisa. Se esticou ao máximo para tocar pecadores caídos. Logo, diz Tiago, o cristão vai se esforçar, vai se esticar para dividir o que tem com aquele que está em necessidade. Generosidade é marca de salvação nas Escrituras. Por fim, irmãos, ele fala da categoria do juízo que fazemos uns dos outros. De acordo com ele, a sabedoria celestial é primeiro imparcial, depois sincera. Falando do cristão, um autor que consultei escreve o seguinte: ele vive de acordo com este verso, de maneira consistente. Seus princípios não mudam de acordo com as circunstâncias. Suas convicções são firmes e sólidas. Ele não é levado com qualquer vento ou onda, por exemplo, de novas doutrinas. Nem ele precisa usar máscaras. Diante de Deus, muito menos diante dos homens. Ele está em paz com Deus. No que diz respeito à conciliação, ele será imparcial, não tomará partido por preferência pessoal. Mas isto não significa dizer que ele será mentiroso. O texto diz que ele deve ser sincero. Qual seria o resultado de uma vida assim, irmãos? Qual é o fruto da sabedoria celestial? O fruto da justiça. Verso 18. Semeia-se em paz
pelos pacificadores. Se a sabedoria terrena resulta em confusão e muitos males, a celestial resulta em paz nos relacionamentos e justiça social, que abençoa para além de uns ou de poucos, alcançando muitos. Será que estes são os frutos do nosso cristianismo? Somos pessoas que promovem a paz nos relacionamentos ou que causam muitas confusões. A nossa plantação serve para abençoar outros ou serve apenas para financiar a nossa ambição egoísta? Você quer ver de que sabedoria você tem bebido? Quer fazer uma avaliação séria do seu cristianismo? Então olhe para os frutos, não para os dons, não para os presentes. Nós cometemos este erro costumeiramente. Mensuramos nossa espiritualidade pelas dádivas materiais que Deus nos dá, ou pelas experiências individuais que temos com Deus. Pouco ou quase nunca falamos dos frutos que deveríamos ter. Jonathan Edwards, que citei antes, viveu durante a vida vários avivamentos espirituais. E inicialmente, irmãos, ele ficou maravilhado com as experiências individuais dos cristãos. Com o passar dos tempos, ele passou a questionar a veracidade dos avivamentos, destacando que os derramamentos do Espírito na Bíblia sempre foram seguidos por justiça social. Ele menciona, por exemplo, 2 reis de Judá, Josias e Ezequias. E deles, Edwards escreve: o resultado das efusões do Espírito durante o tempo deles foi uma reforma geral que abençoou todo o reino do sul. Falando de Esdras e Neemias, que reconstruíram Jerusalém e sua adoração. O mesmo pastor escreve: houve sim choro e lamento por causa do pecado. Houve também renovação da aliança com Deus. Esta, contudo, foi seguida por uma grande reforma que abençoou todos os israelitas. Falando do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, Jonathan Edwards registra: o avivamento espiritual produziu um novo e lindo estilo de vida que afetou a sociedade em torno dos cristãos. Por isso, Edwards escreve, irmãos, fazendo uma avaliação dos cristãos e das igrejas: se uma pessoa está realmente sob o efeito de uma nova efusão do Espírito, esta terá um espírito público e coletivo, não privado e individualista. E se uma igreja está realmente sob o poder de um avivamento espiritual, os efeitos amáveis e transformadores serão sentidos por muitos à sua volta. Será que é o que vivemos? À luz do que vemos no Brasil, sinceramente, como é que alguém tem coragem de dizer que desfrutamos de um genuíno avivamento? Falamos muito dos políticos, irmãos, do Congresso, dos poderes.
Falamos muito da nação, mas você já notou que pouco falamos da igreja? O presbítero da nossa comunidade fez um comentário muito, na minha leitura, acertado semana passada. Ele me disse: pastor, não é a igreja que reflete o Brasil. Infelizmente, é o Brasil que reflete a igreja. Eu tenho que concordar. São 50 milhões de cristãos protestantes. Pouco ou quase nada fazem pelo bem coletivo da nação. Os nossos políticos evangélicos fazem o mesmo, vivem na prática como se não fossem evangélicos. E aí, antes que você os aponte, sinceramente, talvez não represente você, mas eles representam a comunidade evangélica do nosso país. O que eles fazem lá em cima, milhares de cristãos fazem aqui por baixo. É por isso, irmãos, que tenho dito que de nada adiantará esta ou aquela reforma no Congresso, se a igreja não viver um verdadeiro e poderoso avivamento espiritual. Não é apenas a nação que precisa de reforma. A igreja carece desesperadamente de um novo derramamento do Espírito de Deus. Não ore apenas pela nação, ore por você e ore pela igreja. Ela precisa ser bonita outra vez. Ela precisa ter frutos duradouros outra vez. Ela precisa ser transformadora outra vez. Ela precisa ser sábia outra vez. A propósito, como conseguimos essa sabedoria celestial? A linguagem bíblica não é nós conseguimos. A linguagem bíblica é nós recebemos. Não somos nós que pelas obras ou intelecto construímos uma escada aos céus. De acordo com Paulo aos Coríntios, foi ela, a sabedoria divina, que veio até nós em Cristo Jesus. Ele confundiu os gregos e foi rejeitado pelos judeus. Mas para os que creem, diz Paulo, ele é poder e sabedoria para a salvação. Por quê, irmãos? Porque em Cristo o grande mistério da Bíblia e consequentemente da salvação é desvendado. Como é que um Deus santo pode perdoar pecadores sem comprometer sua santidade? Ele não pode fingir que não viu. Ele não pode simplesmente esquecer. Ele é justo. Por isso Cristo veio ao mundo, irmãos. E quando se entregou diante de Deus, Ele era no seu e no meu lugar um sacrifício perfeito. E só por isso a justiça de Deus foi satisfeita. Consequentemente, Deus pôde olhar para mim e para você através dele e nos julgar justificados, perdoados para sempre. Como é que permanecemos nesta sabedoria que já recebemos? Tiago diz ao abrir seu texto: querem ser sábios? Orem a Deus. Ao final do capítulo 3, querem ser sábios? Querem a sabedoria celestial? Lembrem-se, ela é pura. Afastem-se do mundo, dos valores, do sistema,
da inveja amarga, da ambição egoísta, e se aproximem dele, sabedoria pura e imaculada de Deus. O que é que você acha? O que me diz? De que sabedoria você tem bebido, meu irmão? Qual delas está mais perto do seu coração hoje? Se você se recorda, ao início desta mensagem eu falei de Sofia, que me perguntou acerca de seu nome, se ela seria um dia um gênio. Eu não sei. Tampouco sei acerca de você. Na verdade, é bem provável que alguns aqui se sintam muito aquém da genialidade, e que outros se encontrem perdidos em confusões e desordens sociais por causa da sabedoria terrena. Nem tudo, irmãos, está perdido. Sabedoria também é aprender com os erros passados, é se beneficiar deles. Em 1845, 2 navios deixaram a Inglaterra e tinham por missão encontrar a passagem que era chamada de passagem noroeste, ao norte do planeta. Receberam de tudo da Inglaterra, mas o capitão achou por bem, no lugar de carvão extra, colocar nos navios bibliotecas, instrumentos, artigos finos de cozinha e muitos objetos que deveriam ser usados em festas durante 3 anos de expedição. Meses depois, perto do Ártico, os navios foram encontrados com todos os tripulantes mortos. A missão havia falhado, quase que completamente. Eu digo quase, porque outros saíram para cumprir a mesma missão e conseguiram. Por quê? Em parte, porque aprenderam com o primeiro naufrágio. É o que quero para mim e para você nesta tarde, que aprendamos com o naufrágio passado ou presente da nossa sabedoria, e que a partir destes naufrágios corramos para a sabedoria celestial revelada em Cristo, pois só ela será capaz de nos presentear com uma navegação tranquila e sábia em meio às dificuldades da vida. Se ainda não recebeu esta sabedoria, olhe para Cristo, confesse seus pecados e abrace o que Ele fez por você na cruz do Calvário, antes que seja tarde demais, antes que você naufrague para sempre. Responda pela fé ao Evangelho de Jesus Cristo. Vamos celebrar a mesa do Senhor. Retrato para os mais antigos, como eu acho, e foto para os mais novos, da sabedoria de Deus. Queria convidar os presbíteros e diáconos que estão na escala, para que juntos nós celebremos. Faça uma oração onde você está, de confissão de pecados, de adoração, quem sabe de agradecimento. Aproveite este tempo
e se aproprie dos meios de graça que Deus colocou diante de você nesta noite. Senhor, por causa da sabedoria terrena, nós criamos e nos envolvemos com muitas confusões. Machucamos e fomos machucados. Ferimos e talvez estejamos feridos. E as nossas confusões horizontais refletem a nossa confusão vertical, Senhor. Viramos as costas para Ti e resolvemos ambicionar a nossa glória pessoal. E desde então, Senhor, temos criado e encontrado diversas confusões. As confusões são tão grandes que não há nada que podemos fazer para repará-las diante de Ti. Mas foi por amor que o Senhor Jesus Cristo deixou a glória celestial e morreu na cruz por causa dos nossos problemas com a glória ambiciosa, a fim de nos levar à glória eterna do Pai, com quem viveremos pela graça para sempre. Deus perdoa os nossos pecados, renova a nossa fé, desperta-nos do sono espiritual, nos dá força e vigor, que vivamos esta semana no poder do Teu Espírito e com a sabedoria celestial. Que vivamos para a Tua glória, para o bem do próximo, e que assim assustemos o mundo por trabalhar na contramão, por ambicionar primeiro o bem do outro, por desejar também a alegria do próximo. Derrama sobre a nossa nação, Senhor, da Tua graça e misericórdia, mas especialmente sobre a Tua igreja. Derrama do Teu Espírito outra vez, que ela seja de novo bela, atraente, ativa, justa. Move-nos, ó Senhor, que assim sejamos nos nossos trabalhos, nas nossas faculdades e escolas, no meio das nossas famílias. Que sejamos o sal desta terra e a luz deste mundo para a glória do Teu nome. Leva-nos em paz aos nossos lares. Nos dá uma semana e um mês renovados pelo poder da Tua palavra e pela aplicação dela por meio do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus é o que oramos. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora e fortalecedora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a comunhão, o poder, a presença e o cuidado do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós. E todos nós, em uma só voz, dizemos amém. Que Deus nos abençoe, queridos.